Seleção brasileira, sinônimo de títulos, de grandeza, de bons jogadores. Mas uma coisa é fato, independentemente da época, do ano ou da temporada, quando houver convocação, vai ter gente falando: ah, tinha que ter chamado o fulano, esqueceu o Beltrano, se o Dante tivesse contra a Alemanha, a gente não teria tomado 7. Pera, o Dante estava contra a Alemanha? Apesar das polêmicas, há vários jogadores que são considerados injustiçados na seleção brasileira, quase que de forma unânime por todos os torcedores. Muitos deveriam ter tido mais chances na seleção brasileira, ou melhor, outros deveriam ter tido pelo menos uma chance na seleção brasileira. Foi justamente pensando nesses nomes que eu montei a Seleção dos Injustiçados na Seleção. O nome ficou excelente. Pesquisando, eu resolvi fazer 3 times com 11 jogadores cada, totalizando 33 jogadores que deveriam ter tido mais chances com a camisa amarelinha. Então ajeita a tua postura e fica até o final, porque tu vai te surpreender com os nomes aqui, principalmente os meias e os atacantes. Começando pelos goleiros, né? Ídolo da torcida do Cruzeiro e atualmente no Fluminense, o goleiro Fábio, pasmem, nunca foi convocado para disputar uma partida sequer da seleção brasileira. Mesmo com grande história e várias temporadas atuando em alto nível nos anos 2000, acredita-se que a sua não ida para a seleção brasileira esteja relacionado com o fato de que ele atuou a sua vida inteira no Brasil. É bem comum, inclusive, vários jogadores que aqui atuam um monte, daí cruzam um oceano e bum, convocados para a seleção. Além disso, ele também perdeu espaço para craques como Marcos, Dida, Júlio César e outros destaques dessa posição. Outro que teve azar por concorrência forte foi o Rogério Ceni. O seu auge foi justamente quando Dida e Marcos tiveram grande fase. O goleiro artilheiro jogou poucas partidas pela seleção brasileira, foram mais precisamente 17, mas nas competições principais ele sempre ficou no banco de reservas. O último goleiro da lista eu menciono o lendário Raul Plasman. Para quem não conhece, ele foi goleiro de destaque no Cruzeiro e no Flamengo lá na década passada. Na seleção brasileira, contudo, ele teve poucas chances. Disputou apenas 17 partidas entre 1975 e 1980. Ele quase foi convocado para a Copa de 1982, mas o treinador Tele Santana optou por levar o Valdir Pérez, o Paulo Sérgio e o Carlos. E vale a pena pesquisar e assistir alguns lances do Raul aí no YouTube. Indo para a zaga, né? Outro jogador que teve bastante destaque antigamente foi o Roberto Dias, que jogou no São Paulo de 1961 até 1973. Ele fez parte da seleção olímpica em 1960 em Roma, mas na seleção principal ele acabou tendo poucas chances. Inclusive, ele ficou de fora da Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra, quando estava no seu auge, e até hoje em dia o pessoal mais antigo fala que foi uma injustiça das grandes. Após passar pelos 4 grandes de São Paulo e se destacar na Roma, outro zagueiro é o Antônio Carlos Zago, que hoje é treinador. Ele teve poucas passagens pela seleção brasileira lá na década de 90 e nunca foi chamado para disputar uma Copa do Mundo, por exemplo. O Kleber, ou Clebão, foi ídolo do Palmeiras e do Atlético Mineiro, mas apesar de jogar bem no futebol brasileiro, né, no Brasil, na seleção, ele disputou apenas 13 jogos. Ele tinha muito potencial, mas para os jogos decisivos ele sempre foi deixado de lado. E para terminar os zagueiros, Fábio Luciano. Vitorioso defensor no Flamengo e no Corinthians, ele figurou pouco nas convocações para a seleção. Enquanto defendia o Fenerbahçe nos anos 2000, ele foi chamado para apenas 2 jogos. Na lateral direita eu resolvi trazer primeiro o Rafinha, que atualmente está no Coritiba. Ele também teve passagens pelo Grêmio, pelo São Paulo, pelo Flamengo, mas destaco aqui a sua grande passagem pelo Bayern de Munique. Apesar da sua carreira vitoriosa lá na Europa, né, nunca teve muita atenção da seleção. E isso é algo que, inclusive, ele reclamou bastante durante essa trajetória. O Zé Maria, outro lateral direito, né, atuou na Portuguesa muito bem antes de ir para a Itália. Com a falta de nomes de destaque na época em que ele jogava, certamente ele seria um reserva de luxo para o Cafu, tanto para a Copa de 98 quanto para a de 2002. O Zé Maria disputou apenas 25 jogos pela seleção entre os anos de 96 e 2001. E o último lateral direito, Luiz Carlos Vinck. Campeão brasileiro pelo Vasco e com passagens de destaque pelo Internacional, ele disputou somente 17 partidas pelo Brasil. Embora tenha sido chamado para as Olimpíadas, né, ele nunca teve a chance de disputar uma Copa do Mundo. Partindo para a lateral esquerda, antes de ser treinador, o Silvinho teve grande destaque pelo Corinthians na década de 90 e pelo Barcelona nos anos 2000. Ele tinha expectativas de ser chamado para a Copa de 98 e apesar de ter sido chamado em 97 em algumas convocações, quando saiu a lista final o nome dele não estava lá.
Já o Serginho fez algo mais diferente do restante dos jogadores. Ex-Milan e São Paulo, ele foi convocado apenas 10 vezes, e por essa falta de oportunidade que ele teve durante a sua carreira, enquanto ainda defendia o Milan, ele pediu para não ser mais convocado. E de fato isso nunca mais aconteceu. E ainda na lateral esquerda, outro jogador que, assim como o Fábio, nunca foi chamado, foi o Jorge Wagner. Isso tudo mesmo ele tendo grandes passagens pelo Corinthians, pelo São Paulo e pelo Internacional, conquistando vários títulos e várias bolas de prata também. Já no meio-campo nós temos vários nomes, mas com certeza eu tenho que começar pelo Alex. Ídolo por onde passou? Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahçe. Ele não foi convocado nem para a Copa de 2002 e nem para a de 2006, mesmo estando no seu auge. A alegação dos dois técnicos da seleção em ambos os mundiais foi que ele não se encaixava com o estilo de jogo rápido da seleção. E ele, assim como o Rafinha, foi outro que também demonstrou certa mágoa por não ter sido convocado várias vezes. Mais um ídolo do Palmeiras aqui, o Ademir da Guia, por incrível que pareça, ele disputou somente 9 partidas pela seleção brasileira. O lendário camisa 10 jogou apenas um jogo em Copas do Mundo, que foi na de 74, na disputa de terceiro lugar contra a Alemanha, quando o Brasil já tinha sido eliminado. E olha que ele nem jogou o jogo todo. Começou o jogo e depois foi substituído no intervalo. Craque dos comentários atualmente, o Neto disputou somente 16 partidas pela seleção brasileira, mas anotou 7 gols. O ídolo do Corinthians tinha tudo para disputar a Copa de 90, ano em que ele levou o Corinthians a conquistar o primeiro título brasileiro do clube, porém, ele acabou sendo cortado devido à sua condição física na época. Também ídolo do Corinthians e bom batedor de falta, o Marcelinho Carioca foi destaque do Timão no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Bicampeão brasileiro em 1998 e 1999 e campeão mundial em 2000, ele porém nunca teve grandes chances na seleção, disputou somente 4 jogos. Outro que o pessoal também sempre lembra é o Djalminha. Ex-Palmeiras, ele estava no seu auge ali, sendo cotado para jogar a Copa de 2002, porém perdeu a vaga meses antes de começar o Mundial. Isso porque enquanto jogava no Deportivo La Coruña na Espanha, ele deu uma cabeçada no seu técnico e acabou sendo afastado da seleção brasileira por indisciplina. No total, o Djalminha jogou somente 13 jogos pela seleção. Destaque dos brasileirões com passagens por clubes como Palmeiras, Atlético Paranaense e Criciúma, o Paulo Baier nunca teve uma chance sequer de vestir a camisa da seleção brasileira, mesmo após ter tido bastante regularidade em nível nacional. E olha, isso que ele já tinha sido o melhor do mundo lá em 1931, não, brincadeira, né? Outro que também nunca foi convocado foi o Danilo, que teve passagens marcantes pelo São Paulo e pelo Corinthians. Ele foi bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial, mas pelo visto, isso não foi suficiente para ele ter sido chamado para a seleção. E mais um que nunca teve chances de vestir a camisa da seleção brasileira principal foi o Alan Patrick, que atualmente está no Internacional. Ele também teve certo destaque passando por Santos, Flamengo, Palmeiras e Shakhtar. E cara, ele ter ficado de fora da pré-lista de 52 jogadores do Dorival Júnior nesse ano é sacanagem demais. O cara conseguiu chamar o Matheus Pereira, mas nunca chamou o Alan Patrick, aí é dose. E para fechar os meias, é claro, Paulo Henrique Ganso. Em 2010, quando estourou, estava no seu auge, jogando junto com o Neymar, teve uma baita de uma comoção popular para que os dois fossem chamados para a Copa de 2010. Bom, isso não aconteceu, mas depois disso o Neymar foi destaque na seleção, ainda sendo chamado, mas o Ganso nunca embalou com a amarelinha. Hoje ele está atuando no Fluminense. Indo para os jogadores de ataque, eu menciono primeiramente o Renato Gaúcho. Apesar de ele ter disputado mais de 40 partidas pela seleção, mas marcado somente 4 gols, eu menciono a sua injustiça aqui por causa da sua desconvocação para a Copa de 1986. Ele foi cortado por motivos disciplinares, porém basta dar uma pesquisada aí que vocês vão entender que a história é muito mais complexa do que isso. Já o Amoroso disputou 19 partidas pela seleção brasileira, anotou 9 gols, e embora ele tenha atuado em uma Copa América, ele não foi chamado para as Copas de 98 e 2002, ficou esquecido. Lembrando que ele se destacou pelo Borussia Dortmund nos anos 90 e mais tarde foi campeão mundial pelo São Paulo. Voltando lá para o Brasil antigo, um dos grandes nomes de destaque da história do nosso futebol é o de Arthur Friedenreich. Mas espera aí um pouquinho, deixa eu explicar o caso dele. Ele foi considerado o primeiro grande artilheiro da história do futebol brasileiro. Porém, lá para a primeira Copa do Mundo, de 1930, ele sequer foi chamado. Isso porque na época ele defendia o São Paulo e a Federação Paulista não autorizou que seus jogadores saíssem para atuar no Mundial. Mesmo assim, ele acumulou 23 partidas pela seleção e marcou 10 gols, uma média bem interessante.
Um outro nome antigo aqui é o de Evaristo de Macedo, mas prestem atenção nesse caso aqui. Por conta da sua ida para o Barcelona lá na década de 50, ele não foi chamado para as Copas de 1958 e de 1962. Isso porque não se tinha o costume de chamar jogadores que estivessem atuando fora do Brasil. Bem diferente de hoje em dia, inclusive. E é uma pena, né? Porque, para vocês terem noção, ele atuou no Barcelona e no Real Madrid e em 194 jogos marcou incríveis 130 gols. E antes de irmos para os centroavantes, eu vou trazer 3 casos aqui atuais que provavelmente vocês vão concordar. Comentem aí se não. Anderson Talisca, Dudu e Gabigol. Dudu e Gabigol foram e ainda são destaque aqui no futebol brasileiro, porém na seleção eles não tiveram muitas chances. O Dudu jogou 3 vezes pela seleção principal, enquanto o Gabigol disputou 18 partidas. Já o Talisca, por grande destaque no exterior, passando por Benfica, Al Nassr, Besiktas, ele nunca chegou a atuar pela seleção principal, apenas pela de base. Nos centroavantes, eu começo pelo Túlio Maravilha. O cara dos 1000 gols, segundo as contagens dele próprio, ele teve grande destaque no futebol brasileiro, atuando principalmente pelo Botafogo na década de 90. Ele foi campeão do Brasileiro de 95, teve cerca de 600 gols oficiais, mas na seleção nunca teve muita atenção. Para vocês terem noção, o Túlio somente disputou 14 jogos, mas marcou 10 gols. Mais um que fez sucesso na década de 90 foi o Jardel. Ídolo do Grêmio, ele viveu fase fantástica no Porto, marcando 168 gols em 175 partidas. Ele foi chamado poucas vezes entre 96 e 2001, mas com nomes como Romário, Edmundo e Ronaldo, fica difícil ter muita chance. No fim, o Jardel jogou somente 10 partidas pela seleção principal. Um outro atacante que também teve muito destaque na década de 90 foi o Evair, principalmente quando defendeu o Palmeiras. O Evair também nunca teve muitas chances na seleção, foi convocado poucas vezes entre 89 e 94 e nunca teve a chance de disputar uma Copa do Mundo, muito por conta também da alta concorrência que se tinha na época. E mais um nome aqui nessa lista é o de Jonas. Artilheiro do Brasileirão de 2010, jogando pelo Grêmio, o Jonas passou bastante tempo na Europa. Além do Valência, ele foi ídolo no Benfica e anotou 137 gols em 183 partidas. Pela seleção brasileira, o Jonas jogou somente 12 jogos. Chegado ao fim dos 33 nomes, as 3 equipes dos injustiçados na seleção ficaria mais ou menos dessa forma que eu vou mostrar aí para vocês. Dica: pausem para ver com atenção todos os jogadores. Primeiramente, o time mais atual ficou num 3-4-3 interessante. O time dos mais recentes, mas que todos já se aposentaram, ficou nesse 4-3-3 com um bom ataque. E o time mais antigo também ficou num 3-4-3 meio diferente. E essa meiuca aí, ia fazer um baita de um estrago. Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que esses 3 times são melhores do que a da seleção atual. O que tu acha? Me diz aí. Comenta qual das equipes tu preferiu mais e também se eu esqueci de algum jogador. Deixa o like, te inscreve, estamos batendo os 5.000 inscritos. E eu queria deixar um salve e agradecer ao meu cunhado Patrese, que deu a ideia desse vídeo. Valeu!